Hola chicos, ¿todos bien? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo he venido acá para explicarles el contenido de la actividad, ¿vale? Nosotros vamos a ver sobre derechos y deberes de los jóvenes, ¿vale? Então, recapitulando, bom dia, boa tarde, boa noite. O conteúdo dessa semana que eu vou explicar para vocês o que fazer é uma atividade pensando uma aquisição de vocabulário em relação a, a conseguir elaborar um texto argumentativo, certo? Então, o que isso quer dizer? A gente vai trabalhar com uma questão ligada diretamente com a realidade de vocês, que é de direitos e deveres, direitos e deberes, certo? Então, é o conteúdo mais reflexivo para aquisição de vocabulário, tá? Um vocabulário em espanhol, para conseguir abordar uma questão argumentativa, que é importante não só para a aquisição da língua, mas para uma questão mais ampla, que a questão argumentativa ela amplia muito para fora da vida de vocês, porque vocês vão necessitar argumentar vestibular, trabalho, na vida de vocês, que nada mais é que questão de diálogo. Na vida vocês estão sempre discutindo com alguém ou conversando com alguém. Então, há necessidade de conseguir elaborar um pensamento, certo? E de refletir sobre esse pensamento, de refletir sobre o conteúdo do pensamento. Então é algo ligado a toda essa elaboração do conteúdo argumentativo, tá? Por isso que é importante a gente trabalhar com cuidado. Então, o que vai ser importante agora? Conseguir trabalhar os fatores argumentativos com o presente do indicativo, certo? Então, não precisa elaborar um conteúdo muito avançado. O que isso quer dizer muito avançado? Utilizando vários tempos verbais, apresentando provas, contraprovas, tese, antítese no modelo de redação. No modelo de redação a gente vai ter vários tempos verbais, vai ter apresentação de dados. Então o que a gente vai trabalhar é o passo a passo, principalmente porque é um conteúdo básico da apostila de espanhol que a gente está vendo, tá? Faz parte do cronograma a gente falar sobre questões de deveres e direitos. O que cai bem no nosso momento atual, saber quais os direitos e quais os deveres que nós temos quanto jovens, né? Eu nem tão jovem, mas também jovem. E vocês quanto adolescentes e estudantes, que isso é algo que ajuda a refletir no papel de vocês quanto estudantes, quanto adolescentes. Então, é uma questão de prestar atenção no entorno de vocês, tá? Então, eu vou explicar questão por questão. Não é difícil, só prestar atenção, ter um cuidadinho com o entendimento das questões, que é bem simples, é leitura e interpretação de texto e elaboração de respostas, é bem simples. Então, para ler e reaccionar. Texto principal. Cuestión 1. ¿Conoces tus derechos y deberes? Discute com um companheiro. Então, começa com uma pergunta. Você conhece os teus direitos e deveres? Normalmente, em sala de aula, a gente discutiria com colegas, mas pode conversar com o pai, até mesmo no WhatsApp com amigos, para desenvolver isso. É legal que vocês tenham esse diálogo com família, com amigos. Então, é mais uma questão de conversar entre si, tá? Pensando em espanhol, claro, que é para desenvolver o vocabulário em espanhol. ¿Cuáles son
los derechos de los jóvenes que te parecem mais importantes. Quais os direitos dos jovens para você, certo? Então é para você que parece mais importante. Quais parecem mais importantes? Então você vai refletir, vai sentar e ver o que você consegue extrair desse pensamento, tá? A B. ¿Crees que los respeta em nosso país? Você acha que respeitam os seus direitos nesse país? Né? Dentro disso, eu até sugiro a pesquisa, por exemplo, do ECA. É facinho de achar na internet, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem os seus direitos, certo? Então, tem direitos e deveres dentro do ECA. Então, sugiro como pesquisa, até por conta de arcabouço para vestibular, que às vezes aborda isso em vestibular, tá? Então é uma questão de prestar atenção e saber olhar as coisas, pesquisar, porque isso aí ajuda a construir esse arcabouço de argumentos, tá? E quais são os principais deveres de los jóvenes? Quais os principais deveres dos jovens? Né? Então você vai pensar em questão de deveres, o que o jovem tem que fazer, qual a participação cidadã do jovem. Porque, lembrando que cidadã não é só em relação à participação em sociedade, mas também dentro da sua família, tá? Então é um dever tanto civil quanto social, quanto dentro da sua família. Por exemplo, o dever ajudar a cuidar da casa, certo? Porque você mora aí, mas isso também depende da faixa etária. Imagina uma criança de 4 anos ajudando a cuidar da casa, o desastre que ia ser. Vai limpar algumas coisas, lavar a louça, até que dá. 4 anos? 4 anos acho que não dá, não. Mas dá pra ter um cuidado com 4 anos, aprender a fazer algumas atividades, pra criar responsabilidade, eu acho. 4, 5 anos, 6. Isso tudo depende do contexto, né? Aí, conforme vai avançando a idade, vai adquirindo mais responsabilidades dentro da casa. E aí é um conteúdo para refletir, né? Questão de direitos e deveres, certo? Te parece que cumprem dichos deveres? Você acha que se você cumpre com seus deveres? E aí é outro conteúdo para refletir dentro da sua realidade, dentro do que você vive, tá? A 2 agora, lá 2. Com tu companheiro, enumera em ordem crescente de importância 10 direitos e 10 deveres de los jóvenes. Como vocês não vão ter um companheiro, vocês podem até procurar alguém para fazer essa atividade. Listar em ordem crescente, certo? Do principal ao menos principal, listar os direitos e deveres. Vão ter 2 colunas, então você vai fazer 10 direitos e 10 deveres dos jovens, certo? Criança e adolescente. O que você considera mais importante e o que você considera menos importante, tá? Então é simples, é um conteúdo mais reflexivo, tá? Então é bem simples essa atividade, certo? Então é só pesquisar e discutir, tentar elaborar o máximo que vocês puderem, tá? Aqui a 3, certo? Vocês vão ter que ler o texto, tá? Agora, lê o texto e verifica se os direitos e deveres que apresenta coincidem com o que has apontado anteriormente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que ler o texto e comparar
com o que vocês haviam apresentado anteriormente, certo? Então, vocês vão fazer a primeira, ver se bateu os direitos, bateu os deveres, certo? E prestando atenção que esse texto ele é da ONU, tá? Então ele não é do contexto, dentro do contexto brasileiro, ele é do contexto mundial, tá? Então é mais amplo. Então lê o texto e compara com a questão anterior, beleza? Agora, em relação ao texto, tá? A 4 é responde a las preguntas, certo? Então, A. En el texto, los jóvenes asumen dos funciones, la de objeto temático y la de un enunciador, o sea, son al mismo tiempo el asunto y el sujeto que se habla. ¿Qué aspecto del texto comprueba esta afirmação? Então, no texto, os jovens assumem duas funções, de objeto e de enunciador, certo? Então, eles vão ser objeto temático, eles vão ser sobre o que está sendo tratado o assunto, então o assunto é sobre os jovens, e vão ser enunciadores, ou seja, eles que também vão ter voz, vocês vão ser objeto, tanto do que se fala, quanto das ações, vocês vão ser agentes das ações, certo? Então, no texto vai ter argumentos que vão mostrar como vocês são agentes e o como vocês são objeto disso, tá? É uma relação de troca, certo? Ao mesmo tempo que vocês têm voz, vocês também são objetos de estudo dessa voz, certo? Então vocês vão ter que pegar dentro do texto o que comprova essa afirmação, tá? La B. En tu opinión, ¿qué importancia tiene para el sentido del texto el hecho de que los jóvenes sean el enunciador? Na sua opinião, qual importância tem para o sentido do texto o feito de que os jovens sejam enunciadores, ou seja, a importância de que os jovens sejam enunciadores, que os jovens tenham voz e sejam ouvidos. Qual a importância disso para o texto? Lembrando que é um texto da ONU, ou seja, é a Organização das Nações Unidas. Tá? Então é um consenso entre nações sobre a importância dos jovens. Então necessita que vocês tenham uma observação atenta ao que está escrito no texto. Tá? É de suma importância prestar atenção nisso. Inclusive por questões de vocês serem jovens, de ser algo conectado à realidade de vocês, tá? La 5, certo? La cuestión 5, ¿vale? En equipos de 4 personas, organiza en 3 grupos los 18 derechos relacionados con el texto. Clasifícalos según un criterio con que estén de acordo todos os componentes do equipo. Nesse caso, como não tem como, né, porque precisaria de um grupo de 4, e é bom evitar aglomeração ainda, a segunda onda de Covid está chegando, o que vocês vão fazer? Enumerar, certo? Em 3 grupos, o que é mais importante para você, certo? Então, primeiro, grupo 1, o que é mais importante. Grupo 2, o que você acha que não seja tão importante. E o grupo 3, o que vocês consideram menos importante ainda, tá? Então, em cada uma vocês vão colocar 6, tá? 18 dividido por 3 dá 6, certo? Então, é bem simples, gente. É questão de interpretação e é muito mais ligado a opiniões de vocês, mais pessoais, mas vocês têm que debater e refletir sobre isso para elaborar argumentos,
tá? Porque é 6. Analiza una vez más los derechos y deberes presentados en el texto y relacionalos con tu vida, con tu cotidiano. Se respetan todos sus derechos y los deberes, corresponde a todos ellos. Analisa mais uma vez seus direitos e deveres apresentados no texto e relaciona eles com a vida de vocês, certo? Com suas vidas e com seu cotidiano, seu dia a dia. Se respeitam todos os direitos e se vocês cumprem com todos os deveres. É uma questão mais de reflexão. Tentem responder assim em espanhol, tá? Todas têm que ser respondidas em espanhol, mas tentem ampliar o vocabulário, tá? E agora, aprende um pouco mais. Esse exercício vocês vão precisar de dicionário. Nesse documento que eu enviei para vocês, tem links para dicionários. Tem link para dicionário bilíngue e para dicionário monolíngue, dicionário propriamente em espanhol. São dicionários excelentes. Um é da Real Academia de Letras Espanhola, certo? Então é o dicionário oficial da Espanha e vai apresentar várias respostas para as palavras que vocês não estão entendendo, certo? Então, esse capítulo é de dichas e frases hechas, ditados populares e frases feitas, certo? O que vocês vão fazer nesse aí? Vão ter que utilizar o dicionário, certo? Inclusive tem no próprio texto tem da onde eles tiraram, então facilita muito para vocês pensarem o que é. Então vocês vão pegar essas frases que tem e traduzir elas para o português, porque muitos desses ditos populares e frases feitas têm semelhantes em português, certo? Como por exemplo eu vou fazer agora e depois quero ver como vocês vão trabalhar, tá? É importante demais para o desenvolvimento da língua que vocês saibam utilizar dicionário, porque o dicionário também vai ampliar o vocabulário de vocês, tá? Inclusive interpretação. Então, si no desmientes ahora mismo estos rumores y dejas que ruede la bola, la situación puede llegar a ser muy grave. Então, vamos fazer uma tradução livre. Se não desmentes agora mesmo estes rumores, e deixe que rode a bola, a situação pode chegar a ser muito grave. Agora, deixar que rode a bola, em português fica estranho, né? A gente não tem essa expressão. A gente tem a expressão deixar que vire uma bola de neve, certo? Que é exatamente a situação de girar a bola e ir acumulando coisa, ou seja, se tornando algo maior. Então, se a gente for fazer a tradução correta, pensando em português, seria: se não desmentir agora mesmo estes rumores e deixar que vire uma bola de neve, a situação pode chegar a ser muito grave, certo? Então, na tradução também tem uma questão muito específica de interpretação, certo? Então, às vezes uma interpretação, uma tradução chega a se virar um texto novo por conta da interpretação e de usos de expressões que em português existem, em espanhol não, e às vezes tem expressões equivalentes, certo? Então é importante prestar atenção nisso. E agora, esse é um tema um pouco mais delicado, que eu falei que exigi que vocês desenvolvessem a argumentação, certo? Principalmente no presente indicativo, tá?
que seria uma atividade mais legal em sala de aula por conta da discussão, certo? A1. Lá 1. Forma um grupo com 3 companheiros, charla com eles y elige uno de los temas a continuación para organizar un debate. A cada estudiante le tocará presentar los demás los argumentos que justifican su opinión. Então, de novo, é um elemento argumentativo, é um debate, certo? Então, o que vocês vão fazer? No caso, não tem um grupo, vocês vão ter que fazer sozinhos. Então, vocês vão escolher um tema, certo? E elaborar um argumento defendendo sua posição ante esse tema, em frente a esse tema, em relação a esse tema, tá? Então a gente tem um quadrinho com essas opiniões, com o tema. Então tem pena de muerte, trabalho infantil, reciclaje de basura, libertad de prensa e controle da internet. Então a gente vai ter pena de morte, trabalho infantil, reciclagem de lixo, liberdade de imprensa, certo? Ou seja, liberdade de notícia, de jornal, e controle da internet. Controle de internet é, por exemplo, em relação a fake news, sites de fake news, entre outras coisas. É um controle de informação, que também está um pouco ligado à liberdade de imprensa, que também está ligado à liberdade de opinião, mas pensando em um regime de melhorar a qualidade. Por exemplo, uma das justificativas da liberdade de imprensa é que o jornalista possa falar o que quiser, ligado à liberdade de expressão. A mesma coisa do controle de internet, certo? Então, são assuntos interligados e são assuntos delicados. Acho que o mais de boa é reciclar de basura, reciclagem de lixo. Os outros são temas muito delicados e que podem cair em vestibular, certo? Então é coisa para prestar atenção, é bem delicado, tá? Então vocês vão elaborar argumentos, pode debater com família, debater com outros amigos, mas escrever em espanhol, tá? Então é bem simples, gente, não precisa elaborar uma redação de 30 páginas, de 30 páginas não, nossa, de 30 linhas, como uma redação de vestibular. Desenvolva passo a passo a sua argumentação em espanhol. O processo de desenvolver a argumentação de espanhol também facilita muito a desenvolver o vocabulário. Desenvolvendo o vocabulário você consegue falar mais fácil, tá? Faz parte do processo de aquisição da linguagem, a aquisição da língua, tá? E agora la 2, organiza la información. Aí, con tus compañeros escribe un texto colectivo sobre el tema del debate. Cuando está listo, el grupo puede leérselo a los demás, certo? Então, com seus companheiros, escreva um texto coletivo sobre o tema do debate. Quando estiver pronto, listo, é pronto, o grupo pode ler aos demais. Eu não vou fazer isso, certo? Eu quero que você desenvolva a argumentação. Então vocês vão pegar o tema que vocês escolheram, certo? E escrever um texto pequeno sobre, ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem umas 15 linhas. Então vocês têm até que bastante coisa, bastante linha para escrever, mas não precisa ser algo tão elaborado como o vestibular. Não precisa apresentar tese, antítese, introdução, tudo que compõe uma redação. E sim, é
exemplar argumentativo, por exemplo, quando vocês estão conversando com seus amigos, às vezes vocês não debatem com eles como se fosse um vestibular, como se fosse uma redação. Então é algo mais livre e mais leve, tá? Alguns recados agora, então, que terminou a explicação. Quem tiver com dificuldade de acesso, quem tiver com dificuldade em realizar as atividades, entre em contato com o professor, com a coordenação da escola. A gente vai tentar ajudar ao máximo para que vocês consigam realizar as atividades, tá? Então é importante que a gente saiba o que está acontecendo com vocês e possa ajudar vocês, certo? O professor está sempre disponível para tirar dúvida, para auxiliar vocês, certo? É lógico que nem sempre a resposta via WhatsApp vai ser tão rápida, mas vocês podem mandar mensagem que assim que possível eu vou responder. Mas entre em contato, tentem ir atrás, é importante demais que a gente tenha esse diálogo. Para mim é importantíssimo que eu saiba o que fazer e possa auxiliar vocês. Que o processo de educação é isso, é o processo do professor auxiliar o aluno, e o aluno é o fator principal da educação, certo? Sem aluno não tem professor. Então é importantíssimo que a gente consiga auxiliar vocês para conseguir fazer as atividades, tá? Então entre em contato com a coordenação, com o professor. Então é isso, gente. Participem da aula, tá?